Foi aos 3 anos que teve a sua vida mudada por completo, após ter sido vítima de queimaduras em algumas partes do corpo. O rosto e os braços foram os locais mais afetados pelas chamas. No mesmo episódio, estava na companhia da sua irmã e prima. Ambas, infelizmente, não resistiram e perderam a vida. Vim de muito longe e passei por muito para parar aqui. Oi, meu nome é Michelle e eu sou sobrevivente de queimaduras. Eu tinha 3 anos quando tudo aconteceu. Na minha casa, eu estava com a minha irmã mais velha de 5 anos e uma prima de 3 anos e a babá. São alguns dos excertos retirados da conta oficial desta jovem que foi vítima de queimaduras. Algumas fotos já demonstram sequelas deixadas pelas chamas. Mais adiante, mais publicações acerca do mesmo episódio. Eu costumava ter vergonha de mim, não vou mentir. Eu evitava publicar fotografias, evitava estar com pessoas e até mesmo fazer novas amizades. Arrolamos mais publicações e encontramos algumas revelações profundas. Eu era extremamente intimidada na minha adolescência. Eles usavam vários nomes para me chamar. Comparavam-me a um frango grelhado e por vezes a um jacaré por causa das minhas cicatrizes. Chama-se Michelle Timba, conta hoje com 22 anos, mas teve a sua vida mudada por completo aos 3 anos. Atualmente estuda e reside na vizinha África do Sul. É para lá onde fazemos uma viagem através de uma chamada telefónica feita pelo Skype. Michelle começa por contar como tudo sucedeu naquele fatídico dia. Estavam na casa onde tudo sucedeu 3 crianças e mais um adulto, neste caso a babá. Quando eu tinha mais ou menos 3 anos de idade, eu estava com a minha irmã e uma prima minha na altura. Estávamos a brincar dentro de casa, no quarto, e a babá também estava lá. Eu recordo que no meio da brincadeira, o fogo começou. Devido ao impacto das chamas, a jovem ficou sem nenhuma reação, até pela idade que tinha na altura. Não tenho certeza como é que o fogo começou, não lembro como é que começou. E ficámos completamente encurraladas no momento. Não havia saída, não havia maneira de nós 3 conseguirmos escapar. Eu tinha 3 anos de idade, minha irmã tinha 5 e a minha prima tinha 3 anos de idade também. Então não conseguimos pensar na hora em algo para nos tirar daquela situação. Foram momentos de muita tensão e choque. Então, eu recordo que o fogo de repente veio até nós, ficámos completamente sem saída. E eu olhei para o meu ombro esquerdo e vejo minha irmã e minha prima completamente desesperadas, a gritarem muito, a pedirem socorro. E a minha mente, eu lembro que a minha mente completamente congelou. Fiquei sem ação. Eu não conseguia pensar, nem gritar, nenhum tipo de reação eu tive naquele momento. Foi muito choque. Quem prestou socorro foi um vizinho que conseguiu cortar as grades, mas a garra e coragem deste não foi suficiente para evitar a morte da irmã de Michelle e sua sobrinha. Um dos vizinhos conseguiu nos tirar, abrindo as grades, ou cortando as grades da casa, do quarto, e nos tirando do lugar. Mas quando chegamos no hospital, minha irmã e a minha prima não sobreviveram, infelizmente, e eu fui a única a sobreviver. Até aos 15 anos, Michelle não tinha tamanha noção de sucedido. Hoje ainda carrega consigo o trauma destas 2 perdas. Não sabia, não entendia o que tinha acontecido. Eu nem sabia que eu tinha uma irmã ou uma prima. Eu não me lembrava dessa altura. Então, foi a partir de fotos
e comentários na família que eu soube que eu tinha uma irmã mais velha. Então, saber que elas perderam a vida naquele acidente ainda pesa muito na minha consciência, porque de certa forma eu ainda penso que eu podia ter feito alguma coisa naquele momento, naquela altura, mas também digo para mim mesmo, eu só tinha 3 anos de idade, não tinha nada, não havia nada que eu podia fazer, eu não consegui pensar em nada. Foi muito choque na altura. Essa imagem ainda é muito forte e ainda está na minha cabeça. E muita gente diz que é algo que eu deveria deixar, deveria parar de pensar e parar de me culpar. Mas ao mesmo tempo, é impossível eu me desligar daquela imagem, porque a memória ou as lembranças estão em mim mesmo, estão nas queimaduras, estão em todo o meu corpo. Então, é algo que eu vou viver e tenho que lembrar todo santo. Como resultado do incêndio, a jovem ficou com uma série de cicatrizes e sequelas, principalmente no rosto e nos braços. Da família revela que sempre teve o devido apoio. Na minha infância, eu não posso reclamar nem um pouco da minha infância, porque eu sempre digo que eu sou uma pessoa muito, muito abençoada, porque a minha família nunca me tratou como se tivesse algo diferente comigo, ou como se eu tivesse algo diferente. Sempre foi tratamento igual. Mas o mesmo apoio não teve na comunidade. Foi sofrendo bullying por parte das pessoas, principalmente na adolescência. Na minha adolescência ou na pré-adolescência foi quando tudo começou a vir até mim, até a minha cabeça. Foi quando o bullying começou na escola e foi quando eu comecei a ter flashbacks do que tinha acontecido na altura. E eu me senti muito mal, porque bullying me deixou muito, muito mal. Eu comecei a me julgar, comecei a me ver muito mal. E tinha sempre as pessoas na rua a olharem, a comentarem Os episódios de bullying eram extremamente recorrentes na rua. que eu estava a andar com minha mãe e meus irmãos num parque, não recordo qual é o parque, e tinha um grupo de jovens sentados e todos eles começaram a rir, a falar muito alto e a apontar para mim. E aquilo tudo sempre me fez sentir muito mal, porque eu me sentia como se eu não fizesse parte deste mundo, como se eu tivesse algo muito, muito diferente, como se eu fosse feia. Na altura, mal conseguia decifrar o que realmente se estava a passar. Eu nem sabia exatamente o que era bullying, o que estava a acontecer naquele momento. Eu só sabia que tinham alguns meninos na escola a me provocarem. Então, eu não entendia e nem sabia como falar sobre bullying ou sobre aquilo que eu estava a passar ou a sentir no momento com os meus pais, porque nem eu sabia, eu nem estava a entender o que era. Até porque, se olhar ao espelho, era algo bastante complicado. Uma série de questionamentos surgiam. E foi aquela coisa de comparar-me e perguntar a mim mesma por que aquilo tinha acontecido, o que tinha acontecido, porque eu é que tinha que ter sobrevivido e tudo mais. Então não foi fácil, foi um processo muito, muito complicado. Eu queria fazer de tudo, eu queria fazer tudo, todas as cirurgias possíveis para, na minha cabeça, voltar ao normal. A cada uma das idas ao médico, ouvi uma série de informações. A reação dos médicos, eu lembro de uma vez que eu tinha por aí 15 anos de idade, eu fui ao Hospital Central com meus pais e um dos médicos olhou para mim, acho que ele ficou um pouco pasmo e surpreso ao mesmo tempo. E uma das coisas que eu lembro que ele disse foi que não haveria muita coisa a fazer e seria perca de tempo. Foi uma das coisas que ele disse. E naquela altura isso foi muito pesado para mim, porque eu tinha apenas 15 anos.
E eu tinha muitas expectativas, eu queria mudar, eu não me aceitava do jeito que eu era, né? Então, aquilo foi muito pesado ouvir. Michela passou por uma série de cirurgias dentro e fora do país que se traduzem em gastos. Eu gostava de perceber, em termos de cirurgias, há quantas cirurgias que já foi submetida e em termos de custos, foi aqui em Moçambique, foi fora, como é que foi isso? Eu não recordo exatamente quantas cirurgias eu já fiz, mas lembro que desde o princípio ou desde o acidente até os meus 17 anos de idade. As últimas cirurgias foram feitas nos lábios e nos braços, mas sem sucesso. Algumas destas cirurgias expunham vários riscos. Eu sempre estava a sair e entrar de hospitais. Então, eu lembro das últimas 2 cirurgias que eu fiz, que foram no lábio inferior e no braço. Essas cirurgias não foram em Moçambique, foram fora de Moçambique, nos Estados Unidos. E depois daí é que eu vi que não haveria muito a fazer, porque foi por isso que eu decidi não fazer mais cirurgias, porque não tem tanto e não tem muita coisa a fazer, porque as queimaduras foram muito fortes e não tinha tanta coisa para fazer. Então eu acho ainda que seria perder dinheiro e tentar procurar cirurgias e tudo mais, porque não há muito a fazer. Os médicos mesmos me disseram que não há muito a fazer, seria algo muito complexo e teria muitos riscos. Eu lembro também que na última cirurgia que eu fiz no lábio inferior, um dos médicos disse que haveria muito risco de eu não conseguir fechar a boca de novo. Então, depois de falar com os meus pais e tudo mais, nós decidimos não fazer essa cirurgia, porque envolveria muitos riscos e eu achei que não valeria muito a pena. Depois de algum período, passou a se aceitar como é, passando a ignorar todo o processo de cirurgias. Dentro destes 18, 19 anos, eu passei por muitos procedimentos médicos e cirúrgicos, mas depois da minha última cirurgia, eu decidi que eu não queria fazer mais nenhuma cirurgia ou passar por nenhum outro procedimento médico, porque hoje em dia eu olho no espelho e eu vejo que é uma mulher muito bonita. Eu consigo sorrir hoje em dia sem ter que me preocupar no que as pessoas, se eu saísse, o que as pessoas vão dizer. O tempo correu e hoje passou a olhar para a vida de uma outra forma, graças ao apoio direto da sua família. Porque sempre que eu estou em casa com meus pais, com meus irmãos, são sorrisos, é alegria, é amor a todo o tempo. Então, não havia espaço para eu me sentir mal quando eu chegava em casa. Por notar que também não é a única que já sofreu ou passou por este episódio, hoje decidiu partilhar a sua história nas redes sociais. Decidi começar a partilhar a minha história nas redes sociais e tudo mais, para dizer a todos que eu não tenho vergonha de quem eu sou. Estou muito orgulhosa de quem eu estou a me tornar e da mulher em que eu estou a me tornar. E não é algo que é contagioso, não é uma doença. É algo que aconteceu, não tive culpa de ter acontecido. E um dos meus desejos é conseguir inspirar outras pessoas. Do Hospital Provincial da Matola, que fizemos referência no primeiro bloco, fazemos uma transição para a unidade sanitária de referência no país, o Hospital Central de Maputo. Aqui encontramos casos de quem deixou a sua província de origem para vir à capital do país em busca de tratamento. Após o intervalo, não saia daí.